Já estamos de volta. Hoje, grande entrevista com o Dr. Deodato Francisco, falando aqui do ensino superior. Doutor, portanto, falávamos aqui, para além da investigação e das condições de escolas que deveriam não fechar, mas falava do INARES, que era só para fechar, portanto, essa questão da descentralização. Exatamente. É possível estar descentralizado? É possível, é possível. Primeiro passa por uma visão estratégica. Se nós tivermos, e hoje com o censo já temos um pouco a ideia de quantos somos e aonde é que estamos. E sabemos onde estão os maiores centros de concentração académica. Mas só a instituição superior em si ela não pode dar a certificação de que, portanto, aquele estudante acabou aí e tem essa... A instituição dá. A questão é que entre a instituição e a instituição que emprega, portanto, esse caminho, quando o estudante sai da instituição até a empregabilidade, pelo meio passam muitas outras instituições não credíveis. E estamos a falar de casos que foram denunciados, inclusive, pela comunicação social, de pessoas que não terminaram o ensino superior, mas conseguiram obter certificados. Foi um pouco nessa tendência, para responder a isto, que o INARES surge também para responder, para atender e credibilizar ou homologar os certificados que saem das instituições do ensino superior. Porque aí se consegue ver a história académica ou o perfil académico do estudante e assim se validar o certificado. Talvez agora ainda não, mas com o andar do tempo, com certeza esse sistema deverá não ser a opção. Não ser a opção, porque cada vez mais vamos vendo que essas instituições que trabalham de baixo para facilitar, falsificar documentações vão desaparecendo cada dia que passa. Mas também é importante que haja descentralização. Por exemplo, nós podemos descentralizar. Se nós hoje temos SIACs por quase todo o país, né? E a perspectiva é que se abra, pelo menos até onde eu sei, até onde saiba, que se abram 14 SIACs a nível do país. Os SIACs podiam ter um gabinete para atender exatamente questões ligadas à acreditação ou à homologação dos certificados. E aí não teríamos essa avalanche de estudantes que vêm para Luanda para ser... Os gastos que isto significa, para não falar que há províncias extremamente distantes em que o transporte é extremamente caro. Podemos encontrar uma outra alternativa para o INARES, mas a descentralização do INARES é urgente porque torna-se frustrante ter que vir para Luanda para tratar uma documentação, ter que esperar mais de 2 meses para receber a documentação e muitas outras oportunidades vão passando por conta disto. Isto é uma questão. A outra questão é necessário que o INARES se reposicione na questão na problemática da credibilidade das instituições do ensino superior. Se verificar se as instituições do ensino superior estão a atender às suas reais funções para quais foram vocacionadas, para quais foram criadas. Instituições do ensino superior que não atendam questões ligadas à própria investigação, que não atendam à qualidade da docência, do processo da transmissão do conhecimento, que não atendam à questão ligada à externalidade ou à extensão universitária. Ora, são instituições que têm condições criadas para serem encerradas. Hoje, os desafios internacionais já nos impõem que cada instituição de ensino superior venha a estar num nível de competitividade internacional de alta competitividade, ou seja, de alta relevância. Angola quer estar entre as 100 melhores universidades a nível do mundo, mas para estar nós temos que nivelar aqui internamente, localmente as nossas instituições. Nós ainda não somos competitivos na SADC, né? Ainda não. Ainda não somos competitivos. Porque para ser competitivos, nós em Angola temos um problema ainda. Vários, entre eles um que se destaca, que tem a ver com a regulamentação do sistema interno das instituições de ensino superior. Ainda temos instituições que administram, no mesmo curso, formações diferentes, disciplinas diferentes de outro curso. Por exemplo, os dois fazem direito, mas nós temos o problema de um que fez direito, teve uma disciplina, e o outro teve outras disciplinas. Agora, com a questão das 300 bolsas por ano, nós temos um problema, porque o regulamento diz que deverão ser as melhores instituições, os melhores estudantes das instituições. E qual é o problema? É que o melhor estudante de uma instituição pode não ser o melhor de outra, porque não temos essa questão do nível. Numa instituição, 1,20 equivale de facto a 1,20 e noutra 1,20 equivale a 14, porque a instituição é menos rigorosa
e, entretanto, o profissional, o estudante sai daí com menos, com poucas habilidades, poucas valências. O ideal seria esses estudantes fazerem uma prova geral, não é? Para se apurar os melhores para irem para essas bolsas. Sim, o ideal seria esta, né? Esta seria uma alternativa, fazer uma prova geral enfim, com as matérias exigidas, né? Que eles tenham a competência necessária e alternativamente se apurar quem de facto pode habilitar-se à bolsa. E eu penso que esta vai ser a alternativa que vai ser utilizada, senão não há outra. Doutor, falou-se das instituições, falou-se da qualidade delas, não é? Falta de laboratórios, etc. Mas quando olhamos para o professor em si, o professor também tem alguma culpa nisso, o docente universitário? Também tem culpa na qualidade do formando? Quando falamos da universidade, nós falamos de 3 níveis, né? Temos o nível da docência, que é do ensino, o nível da investigação e o nível da extensão universitária. E o professor está no nível da docência. A qualidade de um docente determina a posterior a qualidade do seu estudante. Os modos de administração da aula, a forma como a matéria enfim, é passada para os estudantes, os métodos e as técnicas de ensino utilizados pelo professor, a capacidade de pesquisa do próprio investigador, inspira o estudante. Estudantes inspirados fazem o mesmo depois. Mas se o estudante estiver desmotivado, também faz o mesmo. Mas parece que não é assim muito convidativo também ser docente universitário. E só para terminar a primeira questão, e já respondo à segunda, é que quando pensamos nisso, estamos a pensar, por exemplo, num sistema de ensino, em que o professor está sempre colocado em segundo plano. Segundo plano por quê? Porque o professor tem posicionamentos, muitas vezes, que não tem a ver com as políticas institucionais. Por quê? Porque desconhece as políticas institucionais. Há instituições que começam o ano letivo e não têm, para além da reunião de professores, não têm um encontro para se explicar qual é a visão estratégica da instituição do ensino superior para aquele ano letivo. Ora, o professor administra aulas como se estivesse a administrar em qualquer um outro sítio. E aí não consegue atingir de forma nenhuma as expectativas da instituição, as expectativas do curso, as expectativas dos estudantes. E a outra questão que tem a ver com a remuneração, é também bastante relevante. Em Angola, ser docente universitário é um sacerdócio. É um sacerdócio porque nós não conseguimos ter professores com uma rentabilidade financeira, com um salário, por assim dizer, que seja bastante convidativo. E isto cria um outro problema, que é a turbodocência. O mesmo professor dá em 2, 3, 4 instituições do ensino superior aulas diferentes, porque precisa ter um valor mínimo no final do mês que garanta a sua sobrevivência. Isto o que é que gera? Claro, minimiza bastante o nível de ensino, minimiza a qualidade do ensino. A aula já não é administrada com o mesmo rigor. É, de facto, necessário que se reveja isso, que se repare isso com maior urgência. Uma questão que é bastante relevante, e isto também está muito associado ao professor universitário, tem a ver, por exemplo, com a questão da investigação científica. Os professores raramente fazem pesquisas e publicações científicas, raramente. Existe um estudo que chama-se Índice H. O Índice H é que mede o nível de produtividade do professor universitário, Índice H. E recentemente, em 2015, 2016, salvo erro, a Unesco publicou um estudo que dizia que em Angola existe um único artigo científico para cada 1 milhão de habitantes. Ou seja, isto, se nós falarmos em nível de competitividade, estamos a falar que as nossas instituições de ensino superior estão longe de estar a nível da SADC, a nível da África e tão pouco a nível do mundo. Mas não esses artigos escreve-se pouco porque está-se mais para reproduzir o que já está feito? Escreve-se mais porque existe um conjunto de situações. A primeira... Ou são habilidades mesmo? Os docentes também às vezes são preguiçosos, não gostam de escrever? Também é uma questão. A primeira grande questão tem a ver exatamente com o tempo. Se nós estamos a falar que o professor atende várias instituições ao mesmo tempo, não tem disponibilidade para fazer um artigo científico, porque precisa ler, precisa avaliar a informação, precisa fazer estudos de campo, confirmar e depois redigir.
A outra questão tem a ver com o domínio de métodos e técnicas para a investigação científica. A investigação científica, para fazer um artigo científico, existem métodos, técnicas e procedimentos científicos apurados. Ora, se nós tivermos grande dificuldade neste nível, claro que isto também não incentiva a fazer um artigo científico. Eu não vou fazer um artigo científico se não acreditar naquilo que eu próprio estou a fazer. Outra coisa que também prejudica bastante isto é a falta de bibliografia. Os livros em Angola ainda são bastante caros, bastante caros. Eu temia bastante que, augurava, mais do que temia, augurava que, por exemplo, a problemática ligada à subida dos preços não pudessem afetar os livros. E em Angola afetaram fortemente os livros. E os professores, se não se limitarem à internet, já não têm outra possibilidade, porque os livros são bastante caros. Quem não tem acesso a livros não pode fazer pesquisa científica, não tem acesso ao conhecimento. Se não tiver acesso ao conhecimento, não pode sequer fazer uma crítica ao que se pensa hoje relativamente a um assunto concreto. Portanto, são um conjunto de situações que estão à volta dessa questão. Será por isso que a maior parte das empresas recorre a consultores estrangeiros para trabalharem cá? A busca por consultores estrangeiros passa por um conjunto de questões. Por um lado, é a formação, não? Por um lado, tem a ver um pouco com a falta de credibilidade que as instituições de ensino superior têm, dos profissionais das instituições de ensino superior têm. Inclusive conhecemos casos de pessoas que passaram pelas instituições de ensino superior, hoje são consultores, mas também eles solicitam outros consultores, porque entendem que não estão em condições para atender a uma certa atividade, a um certo desafio. Do outro lado, tem a ver também com alguns níveis de desconfiança daquilo que se produz a nível interno. Raramente se acredita, por exemplo, que um estudante universitário produza um artigo científico. Raramente se acredita, por exemplo, que um docente universitário tenha uma opinião que esteja a um nível de competitividade igual de outros docentes universitários noutras partes do mundo. Então, se não tiver confiança naquilo que se produz a nível interno, a alternativa que muitas instituições têm é procurar consultores externos, portanto, estrangeiros, para que lhe possam garantir um mínimo de confiança, já que vem de um sistema de ensino com alguma credibilidade e que, com certeza, poderão também atender aos desafios aqui. Mas a verdade é que, muitas vezes, posicionam-se de uma forma descontextualizada e os resultados são os que conseguimos verificar ainda até hoje. O poder político não confere essa credibilidade muitas das vezes às universidades cá, mesmo com os estudos que fazem, e nós vemos, por exemplo, os estudos que são feitos pelo Centro de Investigação da Universidade Católica, né, que têm credibilidade a nível internacional, mas aqui muitas vezes são minimizados pelo sistema político. Isto é que faz com que também as universidades não participem nesse processo todo, quer na construção de estradas, num processo global, estão muito à parte, não se fazem valer. No princípio dizíamos que a qualidade das instituições do ensino superior tem a ver com a expectativa, com correspondência com as expectativas sociais. As universidades não participam, não é por essa razão. Nós temos um problema estrutural e esse problema estrutural tem indicadores reais que impossibilitam sequer fazer investigação científica. Nós temos instituições que não têm sequer uma sala para investigação científica, para não falar de um centro para investigação científica. Outras têm, mas o produto que daí resulta não dá confiança dos resultados, ou seja, não atende às expectativas. Outras têm, mas não acreditam nos próprios investigadores. E há outras mesmo que não têm mecanismos, formas e procedimentos para fazer uma pesquisa científica. Ora, o Estado é como em toda a parte do mundo, pode confiar uma ou outra instituição de ensino superior. Portanto, o Estado pode recorrer, seja a instituições internas, seja a instituições estrangeiras. Mas quando não se confia naquilo que se produz, é claro que a alternativa, lá está, voltamos, é recorrer a outras instituições que nos garantam maior confiança, muitas dessas fora do país. As instituições de ensino superior, para fazer pesquisa científica, eles olham para a sua visão estratégica. Como se querem posicionar
a nível do país, a nível da província, a nível do país, em comparação com as outras instituições de ensino superior ou a nível do mundo. A Universidade Católica, por exemplo, que produz com alguma regularidade, centrou-se na questão ligada à economia, ao desenvolvimento econômico e social. Mas podíamos ter outras instituições com outra visão estratégica, mas não se faz porque, se nós continuamos a olhar o ensino superior para atender as massas, para filtrar maior quantidade de pessoas que queiram entrar que queiram fazer uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, e minimizamos os critérios para o perfil de saída desses estudantes, a investigação nunca vai ser nossa prioridade, porque a investigação não dá o mesmo retorno financeiro que dá um estudante na universidade. E se nós pensarmos as instituições de ensino superior como uma forma de rentabilizar, nós não vamos ter educação feita com seriedade. Porque a educação não é como as outras empresas, não é como um armazém, para a sua expressão, em que eu vendo o produto e tenho logo o retorno para o lucro. A educação exige, de facto, maior dedicação, maior critério de avaliação, maior rigor, metodologia, e isso leva algum tempo. O retorno é a satisfação dessa instituição saber que determinado quadro faz qualquer coisa pelo país, não é? Essa é que é a grande satisfação. Esse é um grande nível de satisfação. Por exemplo, hoje, quando se avaliam as instituições de ensino superior, um dos critérios é ver qual é o nível de empregabilidade dos formandos dessa instituição. E daí se pode ver qual é a qualidade da instituição. Mas quantas são instituições aqui no nosso país que estão interessadas em ver se os seus formandos estão empregados hoje? A outra questão, por exemplo, quando se avalia a qualidade do ensino superior, tem a ver com a quantidade que essa instituição de ensino superior é citada pela mídia. Quantas instituições estão aqui preocupadas em saber quantas vezes nesta semana foram citadas pela mídia por uma produção científica, por uma investigação feita? Ou seja, são questões que nós podemos levantar e ver qual é o nível de compromisso que algumas instituições têm, ou que as instituições de ensino superior têm, com o resultado do que produzem. Agora, é verdade sim que se precisa, com maior rigor, fiscalizar a atividade das instituições do ensino superior. Nós estamos já na reta final dessa nossa grande entrevista. Agora, podíamos atermos aqui. E o que é que faz, por exemplo, o Centro de Ajuda Académica? Serve exatamente para colmatar, estar por dentro, ajudar os estudantes de uma maneira a superar-se? O Centro de Ajuda Académica é uma instituição virada à consultoria, assessoria académica e formações profissionalizantes de curta duração. E por que surge? De um lado, porque nós percebemos que existe muita dificuldade em se garantir uma pesquisa científica com a qualidade que se deseja. Mas existe também muita quantidade de estudantes, docentes universitários, que querem qualificar a sua pesquisa científica. Daí que o centro surge para dar consultoria, orientar, avaliar esses estudantes, esses pesquisadores que desejam garantir o mínimo possível de qualidade à pesquisa que estejam a desenvolver. Tem sido regular esse tipo de trabalho? Sim, tem sido regular. Às terças, quintas e sábados, o centro recebe nos nossos escritórios, no Nova Vida, estudantes, pesquisadores, para dar exatamente essas ferramentas para a pesquisa científica. De outro lado, nós atendemos a questões ligadas à formação profissionalizada de curta duração. Um pouco para atender o que nós falamos aqui, que é a falta de lugares de estágios. O estudante termina o ciclo de formação, mas o que acontece é que depois tem que ir para uma outra instituição para lhe dar valências para fazer um documento específico. Por exemplo, termina a formação de direito, mas não sabe fazer uma petição inicial, por exemplo. E lá está o centro, depois aparece para dar esse suporte técnico, criar formações especializadas para aqueles que terminaram o ciclo de formação poderem participar. A Semana Nacional da Monografia, por exemplo, que é o evento que vai acontecer já na próxima semana, do dia 26 ao dia 4 de março, 26 de fevereiro a 4 de março, é uma semana, é um evento de natureza metodológica e acadêmica. E qual é o propósito fundamental? É exatamente gerar competitividades, habilidades técnicas para se fazer pesquisa científica. Em 2017, quando começamos com a primeira edição, hoje já vamos para a quarta edição, nós verificamos o seguinte: se nós perguntarmos a um estudante do ensino superior o que é uma pesquisa científica, sabia definir. O que é uma variável, sabia definir. O que é uma hipótese, sabia definir muito bem.
E quando dissessemos, olha, faça uma hipótese, identifique uma variável, aí estava o problema. E estava o problema por quê? Porque não conseguia tirar do conceito e transmitir para a realidade. Então criamos a Semana Nacional da Monografia, que é um evento que acontece uma vez por ano, em que os estudantes, docentes universitários, aparecem para, durante 6 dias, terem iniciação à prática científica. É tudo aquilo que tem de conceito refletindo na prática e aprender então como é que se faz um inquérito, uma entrevista para uma pesquisa científica, como é que se analisam os gráficos, como é que se analisam as tabelas, qual é a relevância que tem a recolha de dados, a fundamentação teórica, como é que se faz a planificação de uma pesquisa científica, como é que se analisam os indicadores ao se fazer uma pesquisa, quando é que eu sei que a pesquisa está de facto a corresponder com as expectativas, com os objetivos de trabalho, quando é que não. Ou seja, a Semana Nacional da Monografia vem um pouco responder isto. E para este ano, por exemplo, nós trazemos a Semana Nacional da Monografia estruturada em 3 módulos. Um módulo que atende à planificação da pesquisa científica, porque é preciso tudo para se fazer pesquisa de planificação e a pesquisa científica também, porque a planificação é o critério de validação dos resultados da pesquisa. E outro módulo, este módulo chama-se também pré-projeto ou anteprojeto. E há um segundo módulo, que vai ser dado por aqui pelo Dr. Carlinhos Assala, que vai responder à questão da fundamentação teórica. De que jeito é que nós recolhemos a informação dos livros, da internet, como é que demos tratamento, que normas e procedimentos utilizar, regulamentação utilizar, a APA, ABNT, ISO, que tipo de normas é que nós vamos utilizar. Entretanto, o professor vai ter a responsabilidade de passar as técnicas, depois levar a equipa, os formandos, para exercícios individuais, exercícios em grupo e ver como é que se apura essas questões de forma a habilitá-la a fazer pesquisa posterior. E temos um terceiro módulo que vai ser sobre técnicas de recolha de dados e tratamentos desses dados em Excel e SPSS. Esse módulo responde um pouco aos casos de que temos que fazer uma pesquisa científica, mas não sabemos como estruturar a entrevista para a investigação científica. O inquérito, por exemplo, não sabemos como estruturar. Ora, esse módulo vai instruir como fazer isto e depois como é que lançamos os dados, como é que avaliamos esses dados, como é que são emitidos os gráficos, que tipo de gráficos utilizar e depois como explica-se às pessoas esses resultados. A Semana Nacional da Monografia atende fundamentalmente a todo o processo de uma pesquisa, desde a planificação, a concepção, depois da concepção, a elaboração e a apresentação dos trabalhos de pesquisa. E para este ano vai acontecer na Mediateca de Luanda, aí junto ao 1º de maio, na Mediateca de Luanda, onde também decorrem as inscrições. Sim, senhor. Portanto, isto vem, de alguma forma, dar um alento e, sobretudo, complementar, mas algo que já deveria sair da própria universidade. Sim, por exemplo, esta é, de facto, o centro posiciona-se aqui como uma instituição estratégica de apoio às instituições de ensino superior, porque, aliás, nós temos parcerias com algumas instituições de ensino superior e também temos dado apoio na estruturação de alguns gabinetes de investigação, centros de investigação das instituições de ensino superior. Parceria um pouco, formações no sentido de como é que eles se posicionam, como é que orientam a pesquisa científica, etc, etc. Então, é nisto que nós temos vindo a trabalhar e as instituições do ensino superior cada vez mais reconhecem, por exemplo, o nosso papel. Hoje já conseguimos sentir que algumas instituições do ensino superior obrigam que o professor que vai orientar o trabalho de investigação científica tenha um certificado das formações que o Centro de Ajuda Académica realiza ligado à metodologia de investigação científica e pesquisa aplicada. Muito bem. Doutor, estamos bem por cima da hora. Nós agradecemos imenso ter cá vindo para falar um pouco sobre o ensino, essa competitividade, a qualidade do ensino superior e dar a conhecer, de facto, que tem esse Centro de Ajuda Académica que vem ajudar a fazer com que tenhamos um subsistema com mais qualidade. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. E assim, caros telespectadores, terminamos a edição de hoje da nossa grande entrevista. Sabe que tem reposição ao domingo. Boa tarde.